Estamos novamente de volta, pessoal, para o segundo bloco com Agatha Brambilla, contando uma dessas histórias que nos inspiram. São muitas histórias que nos inspiram e hoje vocês estão conhecendo um dos nossos melhores amigas aqui, uma das melhores amigas da minha esposa. Foi minha psicóloga, é minha psicóloga. Por incrível que pareça, eu fui coach dela, ela foi minha psicóloga. E então é uma troca muito especial, profunda. Então deixa eu trazer ela de volta aqui. Às vezes demora um pouco o meu retorno, mas é porque eu tenho que fazer um post, né? A live fica salva no IGTV. Pode ir no meu perfil, assistir mais tarde, mandar para alguém. Então a gente continua aqui contando essa história fantástica da... Ó, o Wellington já tá aí com a gente assistindo. Oi, amor! Onde você tá? Você não tá em casa? Comprou a moto ou não? Não, você nem sabe, né? Ele foi comprar uma moto. Você foi junto, Cal? Eu não fui porque eu tinha que estar aqui com você. Queria ter ido. Ele foi comprar uma moto pro Lucas, pro meu filho de 10 anos. E meia hora antes de entrar na live, eu recebi as notas dele. E ele tinha saído com o Lucas para comprar a moto. E o Lucas, ele sempre foi um dos melhores alunos da sala. Ele sempre foi o aluno excelente, sempre recebeu premiação e tal e tal. E ele mudou esse ano de escola e agora está tendo aula online. Então, não sei se ele não se adaptou, eu não sei o que aconteceu, mas eu recebi as notas dele meia hora antes de entrar aqui com você, Cal. E duas notas abaixo da média. E aquilo mexeu comigo emocionalmente. E eu falei assim, Espírito Santo, por que isso agora? Porque as notas, elas foram já publicadas há 2 dias atrás. E eu tentava entrar e não conseguia. E aí consegui, agora há pouco. E vi 2 notas abaixo da média. Aquilo me pegou de surpresa, assim. Porque eu não esperava e mexeu com a minha emoção. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, não se mova por emoção, não se mova por circunstância. Porque aí eu liguei para ele, né? Eu liguei e falei assim, amor, o Lucas tirou 2 notas abaixo, não compra moto para ele. Você tentou ser mal com ele. E eu que tava do lado, falei, não, vamos comprar e deixa lá na loja a moto. Não precisa ser tão mal com a criança assim. Não é Se dane ser essa mal. moto aí, ó. Eu queria ensinar ele. Que você não Você estudou, tá você tem doido, obrigação. você vai ensinar com isso. Ensina com outra coisa. Pô, tá louco? O moleque tá 5 dias sem dormir já, esperando a moto, a gente correndo atrás da moto aqui. Não, Pô, mas você foi alguma mal, punição. hein? Não, alguma punição ele vai ter que ter. É que não é uma punição, é um aprendizado. Isso é comportamental. Quando você tira alguma coisa, quando a pessoa tem algum tipo de prejuízo, aí ela vai dar conta de resolver aquilo, entendeu? Então ele vai dar conta do prejuízo de ter tirado nota baixa. Se minha mãe fizesse isso comigo, eu tiraria todas as outras notas baixas só de raiva que se dane a escola, mano. Tá louco? Eu sempre falava pra minha mãe assim, ó, vamos separar os assuntos. Uma moto, uma coisa, a escola é outra coisa. Vamos resolver aqui a escola, como é que a gente faz. Mas, pô, aí você mata a criança, coitadinha. Mas daí o Wellington falou assim pra mim, amor, e aí, o que a gente faz? Eu falei, então compra a moto e a gente conversa com ele quando a gente chegar em casa. Ó, tirar a nota azul pode andar de moto. Tirar a nota vermelha, a moto fica encoscada. Daí já é menos pior, entendeu? Eu tava ouvindo o testemunho da filha do Silvio Santos. E uma vez era Natal e ela tinha tirado nota baixa, aquela Patrícia que é cristã. E ela falou assim, eu tirei nota baixa e o meu pai deu um carrinho de boneca para todas as minhas irmãs e eu não ganhei nada de presente. Aquilo foi uma lição para ela. Às vezes é necessário, Cal. Não, o carrinho de boneca ninguém quer mesmo, mas uma você moto, não, pelo né? amor Que de você é Deus. homem. Eu também não quero moto. Então. Mas beleza. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar. E aí, a partir disso, você veio aqui na minha casa e teve conversa com a gente. Isso. E aí tava eu e o Wellington tendo uma crise, eu querendo que ele fosse para a igreja, ele saturado de igreja. E aí a gente estava nessa crise e a gente tinha decidido se separar, mas não tínhamos separado.
Aí o Cal foi como cliente, né? Cliente da empresa do Wellington, e o Espírito Santo levou ele para almoçar com o Wellington, e o Wellington desabafou ali, falou assim: ah, não sei mais o que eu faço, eu tô prestes a me separar. E o Cal falou: não, não tome nenhuma ação se você não sabe o que faz. Se você não sabe o que tomar, não tome nada de decisão. E aí a gente marcou um café da manhã na tua casa, né? É. A gente foi tomar café da manhã na casa do Cal. E ali a gente conversou. Quase virou almoço, café da manhã. Foi longo. E a gente não tomou nenhuma decisão até então. E à noite ou foi no dia seguinte que teve o grupo familiar na tua casa? Na noite anterior teve o grupo, aí todo mundo foi embora, aí ficou tá. só vocês. Tá, Daí eu quero falar desse grupo, eu quero falar. Porque o Cal não tinha avisado que a gente ia e nem o que a gente estava passando. Aí a gente chegou no grupo familiar e tinha um casal de amigos, e provavelmente vocês conhecem aí quem seja, porque ele era um dos leader pastors da igreja do cinema, que ele estava com crise no casamento. E aí ele chegou e começou a chorar no grupo familiar. E aí o Góis trouxe a palavra sobre você não mamar no casamento, mas você dá o leite, né? Você servir, em vez de ficar buscando o seu nutriente, você dá o nutriente. Ou seja, não ser egoísta no casamento, mas pensar no outro, ter empatia, se colocar no lugar do outro, pensar como, tentar imaginar como o outro vê e tudo mais, mas você ser uma resposta, um consolo para o seu parceiro e não egoísmo, né? E não pensar só em si. E ele mexeu comigo porque eu estava pensando só em mim. Eu queria que o meu marido me acompanhasse. Eu queria que o meu marido me acompanhasse na igreja, que ele fosse no culto comigo, e ele ia. Só que o mau humor dele, ele não querer isso, não querer ir contra a vontade dele, me afetava. Porque um dos valores que eu sempre tive foi de perceber o outro como sendo outro e não sendo igual a mim, mas ver o outro não como semelhante, mas ver o outro como diferente e tentar entender esse diferente. E ali eu parei e falei assim: meu Deus, que cagada que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo, né? Eu tô matando o cara, né? Não tô deixando ele ser ele, tô bloqueando aquilo que Deus tá fazendo na vida dele, porque Deus tá falando com ele. E eu não tô sendo aquela que soma, mas aquela que bloqueia a audição daquilo que Deus está falando com ele, né? Porque Deus tem uma maneira de falar comigo, mas tem uma maneira de falar com ele diferente. E ali eu entendi. E aí a gente começou a fazer parte da vida do Cal, né, Cal? A gente começou a fazer parte da família, e a gente ficou amigos, e a gente começou a ter um relacionamento mais próximo de amizade, de um ir na casa do outro, os nossos filhos serem amigos. E aí eu comecei a fazer parte da igreja no cinema, eu e o Wellington. E estamos até hoje lá, faz quase 5 anos, faz 5 anos em agosto desse ano. E ali eu entendi de novo. Aí, aquela história, né? Assim, nossa, voltei ao primeiro amor de novo, né? Aquela história de religião. Aí, quando eu me deparei com a verdade que eu tinha entendido quando eu me converti, porque hoje eu vivo 5 anos no primeiro amor que eles falavam que existia. 5 anos eu vivo na graça, 5 anos eu vivo numa nova consciência, num novo entendimento de plenitude, de suficiência, né? E não de falta, não de um ser faltante que fica em busca de algo que é inalcançável, né? Mas na certeza de que quem eu sou, quem é Deus e o que Ele está fazendo. Então, o tempo todo Deus fala comigo, o tempo todo Deus está falando alguma coisa comigo, e isso virou a minha vida. Isso faz parte, é nisso que eu piso, assim. E é muito melhor, é muito mais satisfatório do que você viver em busca de algo que você nunca vai alcançar,
porque que na verdade é uma insatisfação própria, assim, né? Eu vejo que as pessoas, elas se veem como menos os outros, elas estão, porque era algo que eu vivia, né? Sempre me sentindo inferior, porque um dos valores também que veio do meu pai e da minha mãe, Cal, é de que as pessoas tinham mais valor que eu. Assim, eu lembro da minha mãe me comparando com as minhas primas, e toda comparação, ela é uma diminuição, né? A comparação, ela nunca é para te elevar, mas é para te diminuir. Mas eu vejo que a intenção é boa, é fazer com que você alcance aquilo, só que o resultado não é bom. Quando comparam você com alguém, estão te diminuindo. Esse é o sentimento e é isso que fica. Mas a intenção é fazer com que você chegue à comparação, chegue ao objeto comparado, chegue à pessoa comparada. Mas o efeito é o contrário. É verdade. Por quê? Porque, de novo, como eu falei aquele versículo, assim como você se vê, assim você é. Né? Então, como a gente se vê, como a gente se comporta. Então, quando falam assim, você não alcançou, o exemplo do Lucas lá, eu não falei para ele, né? Mas vamos puxar esse exemplo. Você não alcançou 10 em matemática, mas o Pedrinho alcançou 10. Uhum. O que ele está vendo? Que ele não alcançou, ele não está vendo o que o Pedrinho alcançou. E aí ele passa a se comportar como ele se vê. Né? E aí, quando eu entendi que eu sou amada, que Jesus, porque foi isso que me fez me converter, quando uma mulher falou assim, Jesus te ama, foi o suficiente. Aí eu entendi que eu sou amada e eu passei a me ver como amada. Então, eu me comporto como sendo. E aí a gente passou esses 5 anos vivendo a graça, vivendo a verdade, né? Vivendo o poder de Deus, vivendo na 4ª dimensão, se comportando assim, percebendo essa 4ª dimensão. Né? Parou aí? Voltou? Voltou. Uhum. E aí eu lembro, a gente fez Interessante o isso. curso... Pode falar. O que eu queria ressaltar aqui nesse momento é que essa é uma das lições que eu aprendi muito cedo, é que atrás de toda prestação de serviço existe um alguém. Né? Às vezes a gente se relaciona com o caixa do supermercado, com o frentista do posto, com o restaurante que a gente come sempre lá. E às vezes a gente está mais interessado no serviço daquela pessoa do que na vida da pessoa. E eu percebo que muitos cristãos, eles têm medo de importar essas pessoas para a vida delas. Por quê? Porque, putz, se esse cara conhecer minha casa, eu não vou mais ter o prazer de vir nesse restaurante. Putz, se esse cara conhecer minhas finanças, conhecer minha esposa, ele é um bom amigo nos negócios, só que de repente eu perco os negócios com ele porque ele conheceu minha vida. E aí eu percebo que nós, como cristãos, nós temos medo que as pessoas conheçam a nossa vida. Só que uma vida que você tem medo que alguém conheça é uma vida de mentira. Porque se eu tenho medo que alguém se aproxime e perca alguma coisa na relação por causa disso, então primeiro que eu estou usurpando, fazendo um de conta que eu sou. Eu sou de conta para alguém de uma coisa que eu não sou. Né? Isso é muito comum. Esse é o status quo. Isso é quando as pessoas elas transparecem para as pessoas algo que não são para alcançar aquilo que, sendo sozinho quem a gente for, eu não alcançaria. Então eu me faço de bacana, eu me faço de poderoso, de rico, eu me faço o cara dos contatos, eu me faço o cara da alta sociedade. E aí quando a pessoa ela quer entrar na tua vida para ser teu amigo, você empurra e sempre tá dando perdido, sempre, né? Putz, a gente quer sentar junto e não senta, a gente quer ir na praia junto e não vai. Então, eu queria encorajar vocês que são pessoas nascidas de novo, que vocês tivessem um olhar atrás daquela pessoa que te atende na panificadora. Nessa pessoa que talvez é a tua costureira, essa pessoa que talvez é a moça que talvez trabalha na sua casa. Né? Quantas pessoas que têm uma funcionária em casa, uma empregada,
e não sabe o dia do aniversário dessa pessoa, não conhece os filhos dessa pessoa. Por quê? Porque você tem medo de aproximar essas pessoas de você. E, na verdade, eu creio que, para mim, é muito marcante a minha experiência com vocês, porque eu carrego uma convicção que nós temos a matéria-prima suficiente para consertar a humanidade. E a matéria-prima suficiente para consertar a humanidade foi aquela sentada que a gente teve de manhã aqui, de 2 horas de conversa. Que você e teu marido sentaram, ouviram coisas que quando vocês levantaram, isso mudou tua visão de mundo, mudou a maneira de exigir do teu marido, mudou a maneira do teu marido enxergar a igreja. E imagine que você é uma psicóloga, teu marido é um empresário, vocês tinham uma vida aparentemente estabilizada. Vocês não precisavam de dinheiro naquela hora, vocês não precisavam de... Assim, a ajuda que vocês precisavam era a ajuda que vocês encontraram. Só que aonde que vocês encontraram essa ajuda? Encontraram na boa intenção de uma pessoa que sentou e tinha uma palavra, tinha uma verdade. Ó, faça assim, pensa assado, não trate ela assim. Né? Várias vezes, assim, com o teu marido, eu fui enfático em algumas coisas. E algumas vezes eu fui até um pouco arrogante no sentido de falar, cara, você não pode fazer isso. Não é assim que funciona. E eu percebo que as pessoas, os problemas das pessoas, elas são menores do que elas pensam que são. Então, quando uma pessoa ela traz um problema para você, para essa pessoa esse problema é muito grande. Por quê? Porque ela está dentro do problema. Quando você está dentro de uma circunstância, a circunstância ela é maior que você. Quando você sai dessa circunstância, essa circunstância é bem menor que você. Uhum. Então, por que hoje um divórcio para mim é uma circunstância pequena? Porque eu nunca estive dentro de um divórcio. Se eu tivesse lá dentro de um divórcio, eu teria medo de divórcio. Por quê? Porque eu estava lá dentro, então, quando você está dentro de uma circunstância, você tem medo dela. Como o divórcio, para mim, sempre foi uma circunstância que eu estava fora dela, a tua capacidade de enxergar o problema de fora te dá poder sobre o problema. Uhum. Você subjuga o problema, você minimiza o problema. Uhum. E isso que a gente precisa fazer hoje como crentes, olhar para os problemas das pessoas, tendo certeza de que eu não estou dentro desse problema, você não estava dentro desse problema. Esse problema era menor que você. Só que é uma questão de perspectiva, né? Quando o problema ele entra na tua casa, ele te engole. E aí você é o Jonas dentro do grande peixe, né? Na verdade, você não enxerga mais nada, você não vê mais ninguém, você não enxerga mais as consequências das coisas, né? Uhum. Então, se envolvam mais nas pessoas que compõem a tua rotina. Se interesse mais pelas pessoas que você entra semana e sai semana e você volta a ver essas pessoas. Né? Não trate as pessoas pelo serviço que elas prestam para você. Mas valorize essas pessoas, dê palavras. Hoje eu passei na banca do Chiquinho. E aí a banca do Chiquinho é uma banca que, em volta da banca, o cara escreveu assim, a Universal é do Anticristo, Bispo Macedo é não sei o quê. E aí eu passo correndo, e hoje passei de bicicleta, e passando de bicicleta, o Chiquinho tava conversando com alguém assim, com o negócio na mão, e quando eu passei na frente, ele, ô irmão, Jesus te ama! E fez assim, ó, com a mão, e gritou para mim, ô irmão, Jesus te ama! E não teve um dia que eu passei na frente da banca do Chiquinho, e ele não falou para mim, Jesus te ama. Uhum. Eu confesso que eu vim da banca do Chiquinho até em casa, pensando, cara, será que ele que é louco demais? Ou será que eu sou desinteressado demais nisso? Todo dia, assim, eu passo 2 vezes por semana na frente da banca do Chiquinho ali na Getúlio Vargas. E aí eu fico pensando assim, até o quanto a gente está cheio de Jesus, se a gente nunca transborda Jesus para as pessoas. Uhum. As pessoas, elas têm capacidade de te conhecer, fazer negócio com você e nunca saber que você é crente. Como isso? Uhum. Como? Porque a gente não transborda. Uhum. E se eu não transbordo, isso é prova que eu não tô cheio. Eu podia muito bem naquele restaurante ter falado assim, puxa, que pena, né, Wellington? Pois é. Hoje em dia não é fácil. E pronto, terminava de comer e ele voltava para casa e hoje talvez teria 2 filhos órfãos de pai. Ou órfão de mãe, ou 2 filhos alternando entre casa de vô e de vó, de pai e mãe, né? Então, é muito sério. Ou porque as pessoas... Cal, eu vejo também que
as pessoas talvez não tenham entendido que Jesus é suficiente. Isso. Por isso E que aí elas não transbordam. A incredulidade. tem medo de dar serviço daí, né? Porque pensa, pô, eu vou ter que carregar essa pessoa aí a vida inteira. E não, né? Não. Não, é o contrário. Você vai desfrutar dessa pessoa a vida inteira, né? Como eu desfruto hoje de vocês, o quão importante vocês se tornaram na minha vida hoje. Mas continue. E também é uma verdade isso, que é uma mentira, né? Mas que as pessoas acreditam de que tem que ser perfeita ou tem que mostrar a perfeição para serem aceitas. Porque é uma busca de ser aceito, ser amado, se sentir parte de um grupo, parte de uma igreja, parte de uma família. E aí eu não posso mostrar os meus podres, os meus defeitos, porque senão vão me rejeitar. Exato. E por isso que as pessoas têm uma tendência de não mostrar os BO, mas mostrarem só aquilo que acha que vai agradar os outros. Só que isso é insustentável a longo prazo. É insustentável. Não, e aí a pessoa fica também numa busca, num ciclo de suprir a vontade do outro, de suprir a perspectiva do outro ao meu respeito. Só que isso é incerto. Porque eu nunca vou saber de fato o que o outro pensa sobre mim, a não ser que ele fale. E talvez as palavras não sejam fiéis também ao pensamento. E por que eu quero tanto agradar as pessoas? Por quê? Por quê? Rejeição. Sentimento de rejeição. Porque quer ser aceito. E eu só passo pela cabeça de querer ser aceito o dia que eu contabilizo que eu não estou sendo aceito. Isso. Uma pessoa que não tem esse pensamento de aceitação, ela nem lembra de tentar ser aceita por ninguém, porque ela se sente bem, né? Aceita. É por isso que quando a gente entende de fato que Jesus nos amou primeiro, muda tudo. Exato. Porque não tem rejeição. Você considera que o teu problema principal no teu casamento, no teu quase divórcio, era o fato de teu marido não ir para a igreja? Sim. Só isso? É porque assim, quando eu considerava de que era suficiente o fato de ele ir para a igreja, ele seria santo, seria puro, seria reto. Entendeu? Então esse era o eixo central. Porque para mim, quem ia para a igreja era o santo, entende? O fiel, o leal. E aí eu desconsiderava todas as outras possibilidades, né? Mas como ele não estava indo para a igreja, então tinha outras coisas que se sobressaíam. Por exemplo, ciúmes, né? Excesso de mãe, né? Excesso de trabalho, né? Eu tive muito ciúme dele por muito tempo. Por quê? Porque para mim ele seria infiel se ele não fosse na igreja. Olha o absurdo. Como é que você conseguiu superar esse ciúme doentio, essa insegurança que você tinha? Quando eu entendi quem eu sou, o meu valor e que meu marido me amava. Foi aí que eu não tive mais ciúmes. Quando eu percebi o meu valor, e também percebi, não é autossuficiência, mas é eu sou suficiente fora do meu marido. Eu não preciso dele para ser suficiente, mas eu em mim sou plena, suficiente fora dele. Então eu não crio uma dependência emocional. Você acha que era uma tentativa de controle, de domínio, assim, que você tinha? De manter a coisa no teu ritmo, assim? Todo excesso de controle demonstra o medo, né? Então era medo. Era medo de ser traída, era medo de... Porque para mim ele não era crente. Porque ele não ia para a igreja. Então era medo de ser traída. Aí eu tinha ciúmes para controlar o meu medo de ser traída. Então era medo. Todo controle,
ele parte de um medo. O excesso de controle, o controle seja numa planilha, seja na empresa, seja numa amizade, ou nos filhos, ou num relacionamento matrimonial, é medo, é insegurança. Muito bom. Muito bom, Agatha. Fico feliz pelo que Deus faz na tua vida, fez na tua vida, e eu acredito que todo testemunho no Antigo Testamento, ele significa, se ele fez uma vez, é possível que ele faça outra vez. E isso é o sentido do testemunho no Antigo Testamento, quando a Bíblia se refere a testemunhos. E eu gosto demais de testemunho, porque um pastor que eu gosto muito, um dia ele estava pregando, e no meio da pregação dele, ele contou que uma mãe, ele contou que eles oraram pelos pés tortos de uma criança nasceu com os pés tortos para dentro, assim, e ele testemunhou que Deus curou. E aí ali naquele público, no meio daquela multidão ali, ouvindo, tinha uma mãe que naquele domingo, naquele dia, tinha deixado o filho dela na escola dominical com as pernas tortas. Naquele momento ali, aquela mãe, ela relata que no meio de uma pregação, onde o pastor contou uma história, ela creu e falou: Deus, se você fez com ele, você pode fazer com o meu também. E quando ela foi pegar o filho da escola dominical, o filho estava com as pernas retas e ninguém tinha orado por ele. Então, eu acredito que essa é a dimensão do poder de um testemunho. Um testemunho não é um esforço que a gente fica fazendo figas e chama todos os profetas de Baal para ficar gritando em volta e fazendo a macumba e fazendo... A gente não está fazendo... Não é um centro de terreiro, mas um testemunho, ele é poder de Deus para aqueles que creem. Então, quando as pessoas depositam essa fé, elas recebem isso também, né? E o teu testemunho hoje é um testemunho claro de que as pessoas, elas têm chance, que as pessoas, elas não precisam passar nem perto de um divórcio, né? E que não precisa ter medo de se envolver num problema de alguém, porque alguém, ela vai ser curada de um problema, né? Como uma conversa foi suficiente para curar, mudar muito do teu destino. O que me preocupa hoje é que a gente tem pouco testemunho, né? Um crente que tem pouco testemunho é um crente que vive pouco. Né? À medida que eu vivo, à medida que eu testemunho. E quem não tem testemunho está vivendo pouco. É uma vida boring, né? Uma vida monótona. Então, eu quero incentivar todos, através dessa live aqui, a você enxergar alguém atrás do serviço que está sendo prestado para a tua vida. Quero dizer que você é uma resposta de oração na nossa igreja. Você é uma inspiração naquilo que você flui, no jeito que você faz, na maneira como você serve como psicóloga, como amiga, como mãe, como pastora. Então, continue firme nisso. Eu acho sério isso, sabe, Cal? Eu acho muito sério esse negócio de que a gente não tá ouvindo as pessoas, sabe? Porque todo mundo tem testemunho, porque Deus está fazendo. Deus tá fazendo o tempo todo em todo mundo, né? Mas por que a gente não tem testemunho? Ou porque as pessoas não estão falando, ou porque a gente não está sabendo ouvir. Se as pessoas não estão falando, ou é porque elas não estão sendo sinceras, não tem não tem vontade de ser sincera, não tem uma necessidade de ser sincera, não tem um lugar confortável e seguro para ser sincera, sabe? E aí, quando as pessoas não têm esse lugar seguro para ser sincera, elas não falam. E aí a gente não escuta o testemunho. Ou pela pressão de ser perfeito, né? Em demonstrar só aquilo que é bom e não aquilo que Deus está fazendo, né? Exato. Porque há uma necessidade no ser humano de... que nem a gente falou, né? Dessa falta de ser bem visto, dessa falta de ser acolhido, dessa falta... E aí elas mostram aquilo que é perfeito e não a falha. Né? E aí a gente não vê o testemunho. Né? Porque se uma pessoa ela é perfeita, ela é santa, no sentido daquilo que a gente entende como religião, que é santidade,
Ela não mostra os problemas, não mostra as necessidades e a gente não vê a transformação, a gente não escuta o testemunho. Exato. E aí eu vejo também que as pessoas não se achegam às outras, não querem saber do fulano da banquinha, não quer saber da funcionária, da vida deles, ou porque não sabem o que dá, ou porque não querem carregar nas costas. Por quê? Porque o crente ainda espera milagre, espera a perna, o pezinho que é torto ficar reto, o crente espera isso. E aí, se eu vou lá orar e não acontece nada, é o meu nome que está em jogo. É isso que as pessoas pensam. E aí não vão lá. Mas não sabe que aquilo é com Deus. Né? Não é com você. Não é porque você orou, não curou, você orou, não saiu da depressão, que Deus não está fazendo ou que agora o teu nome é BO, entendeu? Tipo, Exato. E aí as pessoas deixam de ir, deixam de ser resposta por conta de não achar que são suficiente. Não entender que é o suficiente lá, nem que você vá lá, acolha, dá um abraço, fala uma palavra que transforma, ou porque as pessoas acham que não tem o que dar. Exato. E é interessante, né, esse medo subconsciente de ter que carregar alguém, né? Qual que é o sentido de eu ir fazer um evangelismo na praça se aqueles que eu deveria realmente me dedicar eu tenho indisposição, né? Então não E evangelize. até no consultório, Cal, a gente aprende estudando, né, na pós-graduação, de que quando um cliente, um paciente, ele vira teu dependente emocional, você tem que transferir para outra pessoa, para outro psicólogo. Você não pode atender mais, não é o viável, não é o bom. Porque aí você cria uma dependência emocional ali do paciente de sempre ter que se consultar com você, sempre ter que... Você vira dependente, ele vira dependente de você, sabe? Então, a dependência humana um do outro não é saudável. A gente vira a própria droga do viciado, né? Em vez de, na verdade, tirar o vício dele, né? Isso, aí para quem quer fama, isso é muito bom. Só que aí você não liberta e você não cumpre o cristianismo. Exato. Exato. É isso aí, Agatha. Considerações finais. Gostaria que você deixasse uma mensagem, uma palavra de talvez encorajamento para quem está ouvindo a gente aqui. E aí, a gente vai liberar os comentários aqui. Eu gostaria que você orasse por pessoas que talvez estão passando por esse momento na vida ou estão com perguntas sem respostas, que a gente precisa orar por eles. Então, se você tem aqui alguma questão, você deixa aqui em uma palavra e a Agatha vai estar orando no final. Eu tenho experiências com Deus que Deus, ele usa as minhas palavras para libertação, para libertar mentes cativas. Porque o teu rival é a tua própria mente. Então, à medida que eu vou falando, Deus vai libertando as mentes, mudando o pensamento, transformando, renovando a tua mente e vai acontecendo coisas no teu corpo. Eu já tive experiências assim, de eu falar alguma coisa e os dedos destravar das pessoas que ouvem. Sem intenção. Por quê? Porque mudou uma chave na pessoa e ela mudou no comportamento, mudou no corpo, ela passou a sentir uma liberdade, passou a sentir algo que ela não sentia, que estava travando. Então, Deus usa as minhas palavras para libertar mentes cativas, assim, para libertar fortalezas. Então, eu queria te pedir, como a gente está falando de testemunho e da falta de testemunho, eu queria pedir para você aí, já que o Cal liberou, para você, se você sentiu alguma coisa, se você sentiu uma liberdade em algo, se você sentiu algo no seu corpo, escreve aqui para testemunhar, para que a gente saiba o que Deus está fazendo. Porque Deus está fazendo e a gente precisa mostrar mais para as pessoas quem é esse Deus.
Amém. Quem é esse poderoso Deus? Então escreve, aproveita essa live que a gente está falando de testemunho, da necessidade de testemunhar, porque você vai sentir coisas no teu corpo que Deus está fazendo. E a gente quer ouvir isso, a gente quer saber o que Deus está fazendo. Conta pra gente, escreve aí se você sentiu alguma coisa, ou se você vai sentir agora uma liberdade que Deus fez aí na tua mente, um pensamento que mudou, porque a gente quer saber aí o que o Espírito Santo está fazendo, porque é importante pra gente, é importante pra gente se relacionar também, né? Na quarta dimensão e não terrenamente. O que eu aprendi em tudo que Deus tem feito na minha vida até então, perceber as pessoas como diferente. Então, as pessoas falam assim, mas que facilidade que você tem para ouvir o Espírito Santo. E porque eu sou profeta, né? Então, essa facilidade, como que eu percebo essa facilidade? Assim, da onde vem? É porque eu percebo o Espírito Santo como diferente de mim, porém em mim, mas diferente de mim. Então, quando eu passo uma informação para alguém que o Espírito Santo me falou, eu tento ser fiel naquilo que eu ouvi dele. E não me misturar com o meu achismo. Porque quando eu misturo com o meu achismo, eu bloqueio, eu impeço de Deus falar aquilo que ele quis falar. Porque às vezes Deus fala para mim, a gente estava num grupo de mulheres, até a Aline estava junto, e aí a gente estava compartilhando uma palavra, aí eu era a segunda a compartilhar. Quando eu compartilhei, o Espírito Santo falou assim para mim, a Rebeca tem um versículo. Aí eu falei assim, Rebeca, você tem um versículo? Deus me falou que você tem. Ela falou, eu tenho um versículo. E aí ela falou o versículo. Mas se eu ficasse na dúvida, ou se eu falasse assim, não, mas se eu achasse que ela tinha uma impressão e não um versículo, porque eu olhei para ela e acho que a Rebeca tem impressão, um exemplo, né? Aí o Espírito Santo falaria isso para mim, que ela tem um versículo, e eu olharia para ela e falei assim, acho que ela é boa de impressão. Aí eu falaria, Rebeca, você tem uma impressão? Percebe que eu não fui eficiente, que eu não falei aquilo que Deus queria falar. Eu não consigo nem imaginar o que Deus está fazendo na vida das outras pessoas. Sabe? Então eu procuro ser mais fiel naquilo que Deus está falando. E eu tiro o meu achismo. É assim que a gente consegue ser efetiva e eficiente e cooperar na vida do que Deus está fazendo na vida da outra pessoa, sabe? Também uma outra vez, Deus me deu 3 cores. Aí eu falei assim, Bia, Deus me deu preto, laranja e branco. E Deus me falou assim, o futuro chegou. Só que assim, olha só, absurdo. Eu nem sabia o que era, nem sabia nada. Só passei assim a informação, não sabia da vida dela, não sabia o que estava acontecendo na vida dela, não sabia o que ela estava passando, nem dos negócios dela. Aí ela falou assim, Agatha, olha isso. Me mostrou a logo de uma empresa que ela está criando. E eu estava em dúvida se era tempo de colocar essa empresa no ar. E a logo da empresa, ela é preta, laranja e branco. E a palavra era, o futuro chegou. Caraca. Então, às vezes, você só passar, às vezes não, sempre. Você só passar aquilo que você ouviu de Deus é efetivo, é eficaz, transforma e traz muita vida para a pessoa. Faz muito sentido. Em vez de você colocar o seu achismo. E isso eu trouxe para o meu casamento também. Então, quando Deus fala com meu marido, porque Deus fala diferente com ele do que comigo.
Então, quando Deus fala com ele, eu percebo, assim, fala, Deus falou. Aí eu mostro para ele, ou eu aponto para ele, falo assim, olha, ou eu aponto aquilo que Deus falou, falo assim, olha, isso aí é Deus falando com você. Então, isso é você ser ajudadora do seu marido. E não você ficar na cabeça dele como eu ficava no meu passado. Vamos para a igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo na igreja, você tem que ir evangelizar comigo, você tem que... Não, porque aí você está sendo um bloqueio da ação de Deus na vida dele. Porque Deus está fazendo na vida do seu marido, Deus está fazendo na vida da sua esposa. E a minha oração é para que você veja aquilo que Deus está fazendo na vida do seu companheiro. E que nada ofusque a sua visão, mas que você consiga ver, consiga perceber, consiga mensurar aquilo que Deus está fazendo, porque Deus está sempre fazendo. E não só na vida do seu marido, mas na vida dos seus amigos, na vida dos... É lindo ver a transformação do que Deus está fazendo até na tua vida, Cal, na vida da Aline, na vida da Mel, na vida do Taylor. É lindo ver aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. É muito bonito. Assim, você vê assim, porque faz 5 anos de amizade, né? Então aí você olha há 5 anos atrás e você olha o hoje, o quanto mudou, o quanto transformou, o quanto evoluiu. Só Deus no negócio. Na tua vida, na minha. Sorte nossa. Sorte nossa. Ainda bem que não vive mais nós, mas Cristo em nós. Se ele fez em nós, se ele fez na gente, ele consegue fazer em qualquer um, né? Qualquer um. É só dizer, eis-me aqui, né? É só dizer, eis-me aqui. E o negócio é com Deus. E você falou uma coisa muito séria, né? Não existe eu não consigo, né? Eu não consigo é uma justificação subconsciente de quem não quer. Exatamente. Então, na verdade, não é eu não consigo. Eu ainda não fiz, né? E aí você tem que continuar escalando, 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 até chegar onde... Porque se eu pensei, se eu visualizei, né, a psicologia e a coimalogia, ela já diz, né? Aquilo que se vê, se imagina, é possível se alcançar, né? Então, tem coisas na vida que a gente já visualizou, a gente já imaginou. E se você já imaginou, agora você só precisa decidir como que eu chego lá, né? Porque o cérebro, ele não difere, sabe, a fantasia da verdade, da realidade, desculpa. Ele não faz essa diferença. Quando a gente imagina alguma coisa, quando a gente está na fantasia, o cérebro entende como aquilo é real. Então é possível sim alcançar aquilo que você quer, alcançar os seus sonhos. Não são filhos que impedem, não é ninguém que impede, é você se você não quer. Exatamente. Então vamos lá. Ora com a gente aí. E vamos declarar sobre esse povo aqui. O Chamberlain, ele diz: eu, ouvindo essa palavra, sinto que estou quebrando uma barreira enorme para mim. Seria ter empatia pelo próximo. Tinha pensamento muito narcisista, não escutava nem minha esposa. A Irene, sabe uma coisa que... Pode falar. Uma coisa que Deus, que me ajudou nisso, como que é o nome dele? Chamberlain. Chamberlain. É saber, é ter certeza de que Deus está em todos. Só que Deus, ele é tão imensurável mentalmente, a gente não consegue imaginar assim, o tamanho e a potência de Deus, que a gente limita na nossa própria existência. Mas é saudar o Deus que há em você, que é o mesmo Deus que está em mim, mas que fala diferente do que fala comigo. E aí eu parti dessa ideia, desse entendimento, de que tudo que você fala, Deus fala através de você. Então, qualquer pessoa, para mim, seja quem for, todos, tem um Deus dentro dele. Então, eu saldo o Deus que há em você, e aí eu passo a te ouvir espiritualmente, não humanamente.
Porque Deus te usa para falar, Deus usa qualquer coisa para falar, tudo para falar. E aí você vive uma nova vida, aí você passa a não centralizar a existência do mundo em você. Mas você entende que a existência do mundo, a existência de Deus, está em todos. Uhum. Aí você dá ouvido para o que o outro tem para falar. Porque aí é importante, porque é Deus falando. Claro que tem que ter um ouvido seletivo, né? Então é o relacionamento com Deus e relacionamento com o Espírito Santo que faz você entender a voz do bom pastor. Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Amém. Amém. A Irene está dizendo que teve um sonho profético, gostaria de compartilhar comigo. A Su da Ilha, Suzane, está dizendo que os testemunhos são poderosos. Deus transformou ela de uma maneira que nem ela se reconhece mais, daria um livro. Muito bom, pessoal. Somos feitos a imagem e semelhança de Deus. É isso aí. Então, ora com a gente aí. Oro. Pai, obrigada porque você tudo faz. Obrigada, Pai, porque você é o centro de tudo. Obrigada porque você compartilha a tua vida conosco. Todas as experiências, Deus, que eu tenho contigo, Pai. Facilidade de te ouvir, facilidade de entender aquilo que você está fazendo. Eu quero agora profeticamente liberar para o teu povo, Amém, Pai. liberar para as pessoas que estão ouvindo todas as barreiras que impedem mentalmente as pessoas de entenderem o teu plano, entender o mundo espiritual. Eu anulo e eu declaro suficiente um relacionamento, um entendimento que é suficiente um relacionamento contigo, Pai. Eu quero declarar, Senhor, testemunhos, Senhor. Senhor, faz-nos ver os testemunhos, Pai. Amém, Pai. Pai, quebra isso no mundo espiritual, Senhor. Eu quebro isso, Deus. E nós queremos saber mais daquilo que você está fazendo, Pai. Amém, Pai. Toda barreira de empatia, falta de empatia, eu anulo. Toda barreira de entendimento para ver o que você está fazendo, Pai, eu anulo. Pai. Barreiras de se sentir amado, de se sentir querido, eu anulo, Pai. Pai, demonstra o teu amor. Pai, eu sempre pedi para você que você me constranja com o teu amor e você nunca me deixou em falta. Pai, constranja o teu povo com o teu amor, Pai. Sim, Jesus. Pai, constranja o teu povo, constranja os teus filhos com o teu amor. Pai, demonstra esse amor tão grande, esse amor que você sente por eles, Pai, que seja perceptível, que eles se sintam amados, que eles se sintam reconhecidos, filhos. Obrigado, Jesus. Eu quero declarar casamentos aonde há pureza, onde há plenitude, onde há compaixão, que haja casamentos, Pai, de unidade, união, unidade, casamentos que o marido entenda o seu papel e a mulher o seu, Pai. Amém, Pai. Queremos ouvir testemunhos de casamentos, Pai. Queremos ouvir, entender o que você está fazendo, Pai. Abre os nossos ouvidos para ouvir o que você está fazendo no meio do teu povo, Pai. Sim, Jesus. Pai, não queremos viver por vista, não queremos viver porque... Não queremos te ver, Pai, porque você curou. Não queremos te ver porque você fez um paralítico andar. Não queremos te ver por isso, só por isso, Pai. Queremos te ver, queremos te entender na tua grandeza. Porque é muito maior do que uma perna crescer. A tua grandeza é muito maior do que um enfermo ser curado, Pai.
Nos faz entender essa tua grandeza, Espírito Santo. Se relaciona profundamente com nós e todas as barreiras que nos impedem seja anulada. Amém, Pai. Eu quero liberar uma palavra para você que está vendo a live agora. Uma palavra de ânimo. Deus me falou em ânimo. Tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Amém. A tua vida aqui é passageira. Tem de bom ânimo. Eu vi um pai também, ele é mais senhor. Ei, Deus está cuidando do teu filho. É de uma maneira diferente do que ele cuidou de você, mas ele está cuidando. Que Deus abra os teus olhos para você enxergar aquilo que ele está fazendo e durma e descanse. Amém. Amém. Deus, eu declaro que o amor não se alegra com a injustiça. Nos perdoa onde nós temos nos alegrado com empresas que estão falindo. Nos perdoa onde nós temos nos alegrado com amigos que estavam tão certos daquilo que estavam fazendo e deu errado, e nós nos alegramos no subconsciente com isso. Deus, nos toma desse amor que não se alegra com a injustiça. Tira de nós toda alegria com a injustiça, Jesus. Coloca em nós uma consciência de arrependimento sobre o que é injusto, Pai. Nós queremos ver famílias, Senhor, livres da injustiça. Casamentos livres da injustiça. Finanças livres da injustiça. Pai, nós queremos declarar relacionamentos entre pais e filhos livres da injustiça, Pai. Que eles sejam colocados em lugar de justiça, justificação, Pai. O único lugar inabalável nesse mundo, Pai, é o lugar de justiça. Isso é justo. Não há ameaça com aquilo que é justo. Se o seu casamento é justo, isso não sofre ameaças. Se as finanças são justas, elas não serão ameaçadas. Se a tua saúde é justa, a tua existência, ela não é ameaçada. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã, por esse dia. Eu declaro de sétimo dia, onde haja descanso do trabalho das nossas mãos. Pai, onde haja deleite, onde haja, Senhor, escape para quem está pressionado. Que haja, Senhor, descanso para quem sofre de pressões financeiras. Você que precisa tomar uma decisão aguda, uma decisão difícil, terrível, seja nos negócios, seja na demissão de funcionários. Eu declaro que esse é o final de semana de descanso para você. Você vai descansar. Você vai descansar. É teu direito. O sétimo dia é o dia do descanso do trabalho das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu também posso falar? Pode. Você que não ora em línguas, você ora, na verdade, você só precisa pegar e falar. Então, tira a vergonha de você. Deus falou para mim que tem alguém aqui que fala assim, mas eu não oro em línguas. De novo, eu não quero, né? Então, eu declaro que você quer. E não tenha vergonha disso. Simplesmente fale, simplesmente abre a tua boca e fala, porque o mesmo Espírito Santo que está em mim, que é ele que fala em línguas, está em você também. Então, só fale em línguas, só pegue e fale. Você não precisa começar fazendo isso na frente dos outros. Você pode fazer sozinho. Amém. Amém. Amém, pessoal. Amém. Deus abençoe vocês. Abraços de todos que estão de perto, de longe, aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, da Loca. Meus cumprimentos a Cal e Ágata. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só pensei. É isso aí, Chamberlain. O Espírito Santo me contou. Fechou. Beijão, Ágata. Até daqui a pouco. Beijo, até. Tchau, pessoal. Valeu. Deus abençoe vocês. Semana que vem estou de volta aqui. Muito bom. Amigos de perto, amigos de longe. Estamos
abrindo e conectando a nossa constelação de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para vocês. Que vocês sejam encorajados, que vocês permaneçam firmes e que vocês, de fato, vivam a dimensão de plenitude em tudo que é direito teu. Quem vive na borda é quem tem medo. Saia da borda, saia da beirada e vá para os lugares de águas mais profundas. Existem lugares de profundidade, existem lugares de prazer profundo, tá bom? Abraço para vocês. Segunda-feira eu tô de volta aqui com vocês. Não, terça-feira, tá? Terça-feira, pessoal. Segunda-feira eu vou provavelmente fazer trilha caminhando na montanha. Então, terça-feira eu tô de volta aqui com a Aline Racco Beats. Beijo.